Ei, Viriato, um simples pastor lusitano que em seu momento pegou numa falcata e lutou para defender seu povo. Mais tarde seria conhecido como o Terror de Roma. Se você quiser conhecer a batalha pelos olhos de Caio Betílio da perspectiva romana, passe pelo canal de Nobles Escutari Rex, seguindo o link na descrição. Agora, continuemos com Viriato. Tudo começou no ano 150 a.C., quando aquele rato romano, aquele sujo traidor, aquele cônsul sem palavra, traiu meu povo e nos massacrou e escravizou aos milhares. Seu nome, um que jamais esquecerei, era Sérvio Sulpício Calva. Naquele momento, jurei que não haveria descanso nos corações dos romanos que pisassem na península. Reuni meus amigos mais próximos e juntos começamos o que mais tarde seria conhecido como Guerra de Guerrilhas no ano 147 a.C. Minha fama havia ultrapassado fronteiras e meu nome era conhecido nas terras dos Betões, de onde vieram muitos guerreiros que queriam lutar em minhas guerrilhas. Fui aclamado líder dos lusitanos e liderando uma aliança entre meu povo e os Betões, com um total de cerca de 6.000 homens, partimos das antigas terras dos Turdetanos para devastar a província romana. Seria minha primeira campanha com um exército e eu não sabia com o que teria que lidar. Eu sabia que os líderes romanos mudavam a cada ano e que o número de tropas também, então eu não sabia a quantidade de inimigos e quem os liderava. Chegamos ao território romano. Nossa intenção era saquear, pois como eu não conhecia os números dos romanos, não queria me arriscar em uma batalha campal. Até aquele momento tínhamos nos saído bem com as guerrilhas. Quando o caminho se dividia em 2 ou 3, sempre escolhíamos aquele em que não se viam tropas inimigas, e dessa forma, sem que nos oferecessem resistência, alcançamos a cidade de Urso, bastante no interior da província romana. Acampamos para passar a noite com a ideia de assaltar a cidade no dia seguinte. Mas qual foi minha surpresa quando, ao amanhecer, vimos que ao leste e ao sul havia tropas romanas em formação de batalha. Também pude observar outro contingente de soldados se deslocando para cobrir o norte. Estavam nos cercando. Veio um mensageiro e nos ofereceu a paz em nome de um tal Betílio e de Roma. Disse que se nos rendêssemos e entregássemos as armas, jurando não voltar a combater Roma, perdoariam nossas vidas e nos devolveriam a Lusitânia. Teme pela integridade do meu exército. Uma parte dos meus homens queria se render, alegando que não éramos páreo para as legiões romanas. Não diziam nada de novo. Em campo aberto, seríamos presas fáceis para os abutres. Mas não podíamos nos render. Não agora que tínhamos despertado e nos levantado novamente contra Roma. Montei meu corcel e, da altura que me proporcionava sobre as tropas a pé, dirigi-me aos meus homens. Tentei convencê-los de que não podíamos nos render a Roma, não mais pela desonra que isso teria trazido ao nosso povo, mas porque não podíamos confiar nos romanos. Um não-nome, um único nome, foi suficiente para fazê-los mudar de opinião. Serviu Sulpício Calva. E ao ouvir o nome desse miserável romano, meus homens levantaram as armas prontos para combater a República. Milhares de gargantas rugiram, desafiando os romanos a atacar, pois aqui os esperávamos. Mas isso era uma má ideia. Ordenei às minhas tropas que se dispersassem e fugissem para o oeste, rumo a Trípoli. Lembrei-me de um desfiladeiro no vale do rio Guadiaro. Seria um bom lugar para surpreender os romanos se nos seguissem. Fiquei com 1.000 homens para cobrir a retirada. Atacávamos constantemente os legionários, retirando-nos antes que pudessem nos alcançar. A única coisa que podíamos fazer era lançar nossos projéteis, enfrentar corpo a corpo os legionários que se afastassem do grupo e pouco mais. Mas ainda assim estávamos conseguindo o que queríamos, atrasar o avanço deles. Os romanos sentiam impotência ao ver que não podiam nos capturar, então avançavam cada vez mais rápido e era difícil para os oficiais manterem seus homens na formação. Ao nos aproximarmos do ponto de encontro, ordenei que minhas tropas se dispersassem e alcançassem suas posições para a emboscada. Desconhecia os detalhes da armadilha, mas sabia que meus homens me esperavam. Disso eu estava certo. Tinha que ter cuidado para não cair em nossas próprias armadilhas, pois assim que cheguei notei que havia buracos com estacas cobertos de galhos. Só nós, que éramos da península, conhecíamos o terreno e quais eram os galhos que não se encaixavam com o ambiente.
cheguei ao final do desfiladeiro e me virei. Vi um homem, que suponho ser Betídio, me apontando com a espada do outro lado, ao mesmo tempo que dava uma ordem. E todos os romanos se lançaram no desfiladeiro, como água que encontra um caminho para fluir. A torrente de tropas alcançou as primeiras armadilhas, mas os de trás continuaram empurrando os da frente, que caíam nos buracos e se empalavam nas estacas. Sem a formação, as tropas de retaguarda provavelmente não recebiam notícias das armadilhas e continuavam sendo empurradas para a morte. Gritos lusitanos de batalha ressoaram no barranco, formando um eco que jurou pelos deuses que congelou o coração dos romanos. Bolas de fogo caíram pelas encostas do desfiladeiro, impactando sobre as já desorganizadas formações romanas. Pude ver como os romanos tentavam se reorganizar, mas as bolas de fogo foram seguidas de flechas e projéteis de onda. Cada legionário tentava salvar sua própria vida, mas não compreendiam que a única forma de nos deter seria se todos se comportassem como um só. Olhei para os meus lados e pude comprovar como tinha ao meu lado mais de 1000 homens armados e preparados para o combate corpo a corpo. Outra leva de bolas de fogo caiu sobre os romanos, acabando de desorganizá-los. Era o momento. Coloquei minha montaria sobre os quartos traseiros e me lancei ao galope contra os romanos. Minhas tropas me seguiram e de ambos os lados do desfiladeiro, os lusitanos e os betões se lançaram contra os romanos, espada em mão e lançando seu grito de batalha. Foi uma carnificina. Os romanos pensavam que já me tinham, que em alguns minutos iriam me capturar, mas tudo se complicou em um único momento. O choque dos meus homens contra os escudos romanos foi devastador para os legionários, e é que sem uma ordem de batalha clara, suas pesadas armaduras e seus grandes escudos os impediam de lutar com a liberdade com que meus homens lutavam. Os romanos caíam aos centenas. Também tínhamos baixas, mas nada comparável às que causávamos. Busquei Betílio com o olhar e o encontrei, cercado por minhas tropas, lutando com sua espada pela vida. Era uma imagem vergonhosa. O homem estava gordo e tinha dificuldade de se mover sobre sua montaria. Além disso, ele estava preparado para um desfile, não para uma batalha. Sua espada certamente não provava sangue há tempos. De repente, eu o vi cair e desaparecer entre a maré de homens em luta. Soaram algumas trombetas e os romanos começaram a recuar e fugir do campo de batalha. Ordenei aos meus homens que parassem. Não queria repetir o mesmo erro que Caro de Segera, ao perseguir os romanos e enfrentá-los em campo aberto. Não, tivemos uma grande vitória. Cerca de 4000 romanos morreram em questão de uma hora, frente a apenas 100 baixas do nosso lado. Era hora de planejar as próximas campanhas. O moral dos meus homens estava nas alturas. Mostramos aos romanos que os povos da península lutavam com toda a nossa alma contra o invasor, porque nós nascíamos, vivíamos, lutávamos e morríamos como homens livres. Se quiser conhecer a batalha pelos olhos de Caio Betílio pela perspectiva romana, passe pelo canal de Nobles Scutari Rex, seguindo o link na descrição. Se quiser conhecer o contexto em que esta batalha ocorreu, clique nos vídeos que aparecem na tela e não se esqueça de dar um like se gostou. Se também quiser conhecer mais sobre a história da Hispania e descobrir mais batalhas, inscreva-se no canal para ficar por dentro dos novos vídeos.